gente, tudo bem? Prazer, eu sou a Bruna, da Capricho. E antes de mais nada, eu queria agradecer pela oportunidade, enfim, falar que eu amo o livro, eu amo essa história, eu amei o filme também. Enfim, bora lá, já puxei o saco, né? Mas sou realmente, né, gente? A gente gosta de ouvir. Não tem nem como eu disfarçar, né? Mas tudo bem, bora lá. Eu queria saber de vocês, de primeira, se vocês fossem parar lá em 1830. Qual seria a primeira reação de vocês e o que vocês acham que seria mais difícil? Primeira reação. Ai, eu acho que eu ia querer encostar em tudo. Sabe, esse monte de coisa velha que a gente vê, só que tá tudo novo. Tipo, eu ia querer ver e sentir o cheiro das coisas. Eu não imagino nem como que era o cheiro das coisas, né, na época. Porque, enfim, flores e não tem poluição, e perfume, e comida, e não sei. E o cocô jogado na janela. O cocô jogado na Mas tem janela. muito cavalo, então pensa. É. O cheiro, acho que dá pra ter uma ideia. O cheiro não fosse mais ou menos. É difícil. É difícil, mas... É falta de tecnologia, né? acho que no geral a gente é ultra blaster acostumado com tecnologia. E não é nem tipo tecnologia complexa, é tipo não tem um energia mínimo, elétrica. né? Então, eu acho que qualquer pessoa da atualidade sofreria desse choque. Sim. Eu acho que também é questão de costume, né? Nesse universo de Perdida, muito próximo ali de idealizado, né, por mim, da Jane Austen, acho que a gente não sabe nem sentar à mesa e comer da mesma maneira que eles, então fica muito óbvio. É como acontece com a Sofia mesmo. É verdade. Que você não é dali, E era uma né? época que, tipo, por exemplo, mulher não podia sair sozinha pra dar uma volta, sabe? E se eu precisasse comprar um pão? Eu ia precisar esperar, tipo, um cara me acompanhar na padaria, sabe? Tipo, E a ia ser própria Sofia é difícil. super urbana, né? Então, É difícil. E assim, se você, aproveitando nessa pergunta, se vocês pudessem trazer algo de lá pro tempo atual, se tiver algo, né? E levar algo daqui pra lá, o que vocês escolheriam? A gente teve esse papo aqui, mas é difícil, né? Parar pra pensar. Eu acho que eu ia aproveitar o fato de que lá já tem, tipo, um vitrola. Ia levar um monte de disco pra ouvir música. Porque eu acho que isso eu sentiria muita falta de ouvir música. Porque não tem como, né? Botar o Spotify e escutar uma musiquinha. E trazer de lá... De pensar. É tanta coisa. Eu gosto dos pequenos apetrechos, esses relógios de bolso, os Os sabe? Rolex. Esses detalhes, assim, que... É uma vaidade, né, nesse lugar, que a galera se Nossa. veste inteira e tem os apetrechos ainda, então... Eu acho tudo muito charmoso. Não é? As roupas são muito charmosas, os óculos, As a pessoas, armação elas dos óculos. dizem muito já pela vestimenta. Hoje em dia ainda é assim, mas meio genérico, de certa forma. Naquela época era... Cada um tinha... Não devia ter duas roupas iguais, assim, né, praticamente. não, então, não. isso era muito legal. E sim, levar um cadinho de tecnologia, né, daqui pra lá, um chuveiro elétrico, alguma coisa assim, não seria de ruim, não. Não seria ruim, não. um banheiro, né? Um banheiro. É que a gente tá tão acostumado com a ideia do alface que a gente nem Gente, olha, isso leva até mais em passa, um consideração. negócio bem quente, né? A gente já acostumou com a alface. Verdade, verdade. E, Karina, minha pergunta agora é direcionada. Eu queria saber como que foi o processo de criar essa história, se você demorou pra conseguir entrar no clima, como é que foi pra você? E também como é que tá sendo ver isso nas telas, né, agora? Olha, isso nas telas é um sonho dos mais maravilhosos que eu já tive. O filme está realmente muito perfeito. Eu amei tudo, do começo ao fim, tudo, todas as escolhas de elenco, e figurino, e a música, e cenários, e tudo. Tudo para mim é perfeito. Perdida nasceu, acho que justamente da pergunta anterior. Eu, pelo menos, gente, acabou a força naquele dia, eu não sei o que eu faço, porque meu computador precisa de energia elétrica, micro-ondas, etc. E foi nisso, eu precisava esquentar uma comida, e eu não tinha energia, e eu não sabia esquentar comida sem micro-ondas. Como as pessoas comiam antigamente. Não é possível, o micro-ondas não tá ali desde sempre. Como é que fazia? Eu fiquei tão revoltada que eu não era capaz eu não posso aquecer minha própria comida sozinha, sem o micro-ondas. Então, Perdida vem dessa ideia de alguém do nosso tempo e dar um rolê num mundo desses, né, Jane Austiniano, e onde não havia nada, era um fogão a lenha. E para tomar banho você precisava aquecer a própria água. E a gente hoje tem tudo tão fácil que acaba passando essas pequenas tecnologias, né? Sim. É verdade. Então foi mais como uma reflexão mesmo, assim. Sim, a ideia era essa, esse passeio, esse contraste
do que como a gente se relaciona hoje com o de antigamente. O Ian foi um acidente, ele não havia sido programado. A ideia era a Sofia dar um rolê e voltar para o tempo dela. Acontece que aparece o Ian. E o Ian não é qualquer coisa. Não. O Ian é uma coisa diferenciada, especialmente para a Sofia, que está acostumada assim, outro tipo de gente, outro tipo de boy, né? Então ali É verdade. É muito legal essa curiosidade do Ian. E agora minha pergunta pra você, Giovana, eu queria saber o quanto tem da Sofia em você e vice-versa, assim. Eu e a Sofia, a gente trocou bastante, assim. Trocamos muita ideia, eu e ela. Eu acho que eu tenho muita coisa da Sofia, sabe? Ela é uma pessoa muito curiosa e muito... É uma grande leitora, ela ama literatura, eu também amo. Ela é muito medrosa com relação a sentimentos, eu também sou. Eu acho que com ela aprende a ser menos, sabe? E, enfim, eu acho que eu e a Sofia temos muito em comum e muitas coisas que nos diferem também. Tem muita coisa que ela faz que eu fico assim, menina, pensa um pouco, sabe? Reflete. E ela é super divertida. Ela é uma personagem que eu gosto muito. Eu acho que se eu conhecesse a Sofia na vida, eu ia querer ser amiga dela. Eu acho ela bem legal. E você acha que você reagiria diferente se fosse você no lugar dela nessa história? Acho que sim. Acho que aconteceu uma outra história se fosse eu lá. Mas não sei, não tem como saber. A não ser que, sei lá, eu derrubo meu celular no privado, pego um táxi com alguém, não é? Vai saber, né? A Sofia dá muita vontade de dizer filtro, Sofia, de vez em quando, não é? Dá. Isso é verdade. Mas é isso também, as coisas só acontecem na vida dela da maneira que acontece, porque ela é do jeito que ela é. Sem filtro, pois é. Ela se joga, ela né? é boa, ela me ensina a ser cara de pau às vezes, a gente colhe frutos disso. Ninguém imagina. E, Bruno, pra você, qual a diferença você sente de interpretar um mocinho nos tempos atuais e em uma história de época? Você sentiu muita diferença na hora de se preparar pro papel, na hora que você vê as cenas, enfim? Sim. Eu acho que o trabalho de época ele sempre exige um estudo maior de cara para você tentar se adaptar àquela época. Então, é uma coisa concreta mesmo. Você tem que, pegar, estudar os costumes, ver como é que se falava, etc e tal. Para, em cima disso, você botar a sua assinatura, né? O seu toque mágico. Então, o Ian foi entender sobre muito o que era esse mundo Jane Austeniano e que ele é uma certa idealização ali. E uma coisa muito curiosa que a gente estava falando isso, vocês estão falando agora, que a Sofia ela vai para aquele mundo, de cara ela sente que ela não pertence a esse mundo, mas ela, se ela pudesse, ela roubaria o Ian para de volta, porque tem uma coisa que ela quer e que é dela e tá ali naquele mundo, como o Ian também. É uma garota que é um alien para eles, assim, e ele... Só que é isso, o Ian ele tem alguma coisa progressora nele, porque ele é curioso em relação à Sofia, ele não só a julga, ele fala, cara, por que assim? Como ela pensa assim? Então ele não pode ser só esse cara de época, entendeu? Ele tem que... Eles se encontram em algum lugar, eles se encaixam, é uma coisa muito louca, a garota precisou viajar no tempo e no espaço para ver que ela consegue achar o amor verdadeiro, que encaixe dela existe, né? Em universos tão diferentes, duas pessoas que se encontraram mesmo, né? Isso é muito bonito, cara. E, gente, só pra gente finalizar, queria que vocês contassem pra gente qual a parte favorita de vocês, assim, se vocês pudessem escolher uma coisa bem certeira de toda essa história de Perdida, qual seria essa coisa? Difícil, né? Difícil. Tipo, uma coisa, uma cena, Um ponto pode ser qualquer coisa. qualquer coisa. Putz, eu gosto de tanta coisa em Perdida, isso que é difícil, sabe? Peguei pesado, Todas as né? vezes que perguntaram, tipo, a cena favorita, a cena não sei o que, eu ficava assim, meu Deus, porque eu gosto tanto de tantas, né? Tipo, a gente tá falando que a gente se divertiu muito gravando baile. Eu e o Bruno, a gente passou aventuras no sul do Brasil, gravando todas as cenas externas, assim, o que a gente viveu lá uniu a gente pra sempre, assim. E eu amo a relação da Sofia com a Nina, que é essa relação familiar que ela tem com a melhor amiga dela, que pra mim também é uma outra história de amor que acontece no filme. O filme é recheado de histórias de amor, né? Várias. São Uma várias coisa histórias que de amor. eu adoro, me deixa muito curioso, são as aparições do Storm, sob o ponto de vista do Ian. Porque tem uma simbologia naquilo tudo, que ele não consegue, ele é o
melhor adestrador de cavalos do Brasil, seja qual for o lugar que ele tá na nossa história. E o Storm é um mistério para ele, o paralelo que isso é feito com a Sofia. Então, tudo isso me deixa bem intrigado, assim, sabe? Isso foi uma coisa que mexeu muito também comigo. Não, e a cena que aparece o Storm, gente, ele vem galopando e aquela crina longa. Eu não tenho uma cena que eu tô bonita desse jeito. Tipo, o Storm é a coisa Já mais falei, bonita as estrelas são eles, assim, os galãs são eles, Mas é assim, isso, a gente só tá ali. Eu acho que o mais legal do filme é justamente porque é uma história de amor que nasce no desconforto, né? Da Sofia tá completamente desconfortável num lugar que ela não sabe lidar e dela também ser um objeto, um agente de desconforto em todo mundo, né? Exato. E nisso nasce um amor. O filme tem tudo que eu amo. Pensando neles dois, tem uma cena que, gente, ela é tão incrível porque eles conversam, mas eles conversam muito mais com os olhares, que é no Canyon. Ah, essa cena. E eu achei essa foi a primeira aquilo cena que a gente gravou. Inacreditável. Jura? É verdade. A gente Jura? começou por Com essa toda cena. aquela química. Ok. Tem um talento. É um talento. Bom, gente, foi isso. Muito obrigada. Vocês são perfeitos. Eu amei o filme, eu amo essa história. E é isso. Obrigada e parabéns, viu? Obrigada. Obrigado a você, foi um Valeu. prazer.